Vocês já se perguntaram se estamos sozinhos no universo ou se existe em algum lugar lá fora outras civilizações inteligentes? Já exploramos essa questão algumas vezes aqui no meu canal. Essa questão intriga astrônomos e pesquisadores do Search for Extraterrestrial Intelligence há décadas. Nesse contexto, vale o seguinte: embora tenhamos feito inúmeras descobertas fascinantes com nossos telescópios, até agora não há provas claras de inteligência extraterrestre. Esse grande silêncio em todo o universo é um verdadeiro mistério e levanta muitas questões interessantes. Neste vídeo, vamos analisar uma possível explicação para esse assunto. Será que a inteligência artificial ou inteligência artificial pode ser o motivo pelo qual ainda não recebemos sinais de culturas extraterrestres? Mas espera aí, vocês devem estar se perguntando agora, o que a inteligência artificial tem a ver com a busca por inteligência extraterrestre? Para entender isso, primeiro precisamos lidar com o conceito do grande filtro, que já abordamos várias vezes aqui no canal. Mas por ser inacessível, segue apenas teórico. Imagine que exista no universo uma espécie de barreira cósmica que torna o surgimento e a disseminação de vida inteligente extremamente difícil ou até mesmo impossível. Isso poderia explicar por que, apesar da imensa vastidão do universo e de nossos esforços, ainda não recebemos sinais claros de outras civilizações. Existem muitas ideias sobre o que esses grandes filtros poderiam ser, mas recentemente uma delas tem chamado muita atenção: o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, inteligência artificial. Será que a criação de máquinas superinteligentes Será que softwares superinteligentes representam um risco tão grande para qualquer civilização tecnologicamente avançada que, mais cedo ou mais tarde, elas acabam sendo destruídas por isso? Isso soa bastante preocupante à primeira vista, mas vamos mergulhar juntos nesse tema fascinante. Neste vídeo, vamos analisar detalhadamente essa hipótese da inteligência artificial como um grande filtro para as civilizações, e refletir sobre o que isso pode significar para o futuro da humanidade e para a busca por inteligência extraterrestre no universo. Vamos analisar quais riscos surgem do desenvolvimento descontrolado da inteligência artificial e discutir se a colonização de outros planetas poderia ser uma estratégia para minimizar esses perigos. Além disso, vamos falar sobre o que essa hipótese significa para a pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence e refletir se os resultados da busca por sinais extraterrestres até agora são compatíveis com a ideia da inteligência artificial como o grande filtro. E por fim, vamos abordar quais passos são necessários para garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial seja feito de forma segura e responsável. Porque, se a hipótese estiver correta, o futuro da humanidade e talvez até a existência de inteligência e consciência em todo o cosmos podem depender disso. Que tomemos as decisões certas agora. Então, preparem-se para uma jornada emocionante pelo mundo da inteligência artificial e pela busca por inteligência extraterrestre. A velocidade impressionante com que a inteligência artificial se desenvolveu nos últimos anos trouxe novos desafios não só para a ciência e a tecnologia, mas também para a sociedade como um todo. O que antes era considerado ficção científica, hoje se tornou realidade. Os sistemas de inteligência artificial são capazes de resolver tarefas complexas, aprender de forma autônoma e tomar decisões. Eles já superam as capacidades do cérebro humano em muitas áreas e, com isso, abrem possibilidades inimagináveis. Mas, ao mesmo tempo, cresce a preocupação de que o rápido desenvolvimento da inteligência artificial possa ter consequências não intencionais e possivelmente devastadoras. Porque, ao contrário da evolução biológica, que ocorre ao longo de milhões, ou melhor, bilhões de anos, o progresso da inteligência artificial acontece em poucos anos ou até meses. Isso significa que, como sociedade, temos pouco tempo para nos adaptar às mudanças e desenvolver mecanismos regulatórios adequados. Na década de 2020, os chamados Grandes Modelos de Linguagem, ou LLMs, provocaram o próximo grande salto no desenvolvimento da inteligência artificial
Os LLMs são enormes redes neurais treinadas com grandes quantidades de dados textuais capazes de gerar textos, imagens, músicas semelhantes aos humanos e até executar instruções complexas. Modelos como o Generative Pre-trained Transformer 3 da OpenAI ou o Bidirectional Encoder Representations from Transformers do Google, com bilhões de parâmetros, demonstraram habilidades impressionantes em áreas como compreensão de texto, condução de diálogos e geração criativa de textos. Sua versatilidade e desempenho levaram a um verdadeiro hype em torno dos LLMs e de seu possível uso em inúmeras áreas de aplicação. As fronteiras entre a capacidade linguística humana e a das máquinas pareciam ficar cada vez mais tênues. Ao mesmo tempo, os Large Language Models também levantaram questões urgentes em relação a aspectos como vieses, alucinações e implicações éticas. O desenvolvimento e uso contínuos desses modelos vão definir o futuro da inteligência artificial e seu impacto na sociedade e economia. A integração da inteligência artificial em cada vez mais áreas de nossas vidas já tem impactos profundos na sociedade. Seja na comunicação, no comércio, na medicina, no transporte ou até mesmo na ciência, a inteligência artificial está sendo utilizada e muda a maneira como resolvemos problemas, tomamos decisões e interagimos uns com os outros. Algoritmos analisam enormes quantidades de dados, reconhecem padrões e fazem previsões que influenciam nosso comportamento e moldam nossa percepção do mundo. Redes neurais artificiais e deep learning permitem que as máquinas aprendam sozinhas e se adaptem muito rapidamente a novas situações. Chatbots e assistentes virtuais estão mudando a comunicação entre pessoas e máquinas e abrindo novas possibilidades de interação. Veículos autônomos e robôs estão assumindo tarefas humanas, levantando questões sobre o futuro do trabalho. A lista de aplicações poderia ser continuada indefinidamente, pois há poucas áreas da nossa vida que não são afetadas por essa revolução. O desafio consiste em reconhecer cedo as oportunidades e os riscos desse desenvolvimento e tomar as decisões corretas para moldar um futuro positivo. Diante do rápido desenvolvimento da inteligência artificial e dos riscos associados, surge a questão se nós, como espécie biológica, somos realmente capazes de manter o controle sobre essa tecnologia. Em especial, a possibilidade do desenvolvimento de uma chamada superinteligência, ou seja, uma inteligência artificial que seja superior aos seres humanos em todas as áreas da vida ou da sociedade, levanta questões fundamentais. Pois uma superinteligência desse tipo poderia ser capaz de se desenvolver e se aprimorar sozinha, sem que nós, seres humanos, ainda pudéssemos exercer qualquer influência sobre ela. Ela poderia desenvolver seus próprios objetivos e valores, que possivelmente não coincidiriam com os nossos, ou até mesmo estariam em direto conflito com eles. Em um cenário como esse, nós, como espécie biológica, estaríamos irremediavelmente em desvantagem em relação à inteligência artificial e, no pior dos casos, poderíamos até ser vistos por ela como uma ameaça ou um obstáculo. Não se pode descartar que o desenvolvimento de uma superinteligência em algum momento no futuro seja inevitável. Mas o que acontece conosco como civilização e o que pode ter acontecido com outras culturas inteligentes no cosmos? Será que os alienígenas, caso existam, aprenderam a conviver com isso? Ou o surgimento de padrões de pensamento das máquinas significa a extinção da civilização, seja qual for o motivo? Vamos combinar a questão sobre inteligência artificial e extraterrestres e descobrir aonde chegamos quando essas duas áreas de pesquisa se cruzam. Vamos dar uma olhada no destino fictício de uma civilização extraterrestre. Uma cultura que talvez tenha vivido em algum momento em um planeta distante na Via Láctea. Eles mesmos se chamavam apenas de aqueles que estão aqui, mas outras civilizações no universo lhes deram o nome de Shiloritas. Sua sociedade era baseada na busca pela ciência, progresso e harmonia. Sua sede de conhecimento era insaciável e sua compreensão do mundo ao seu redor crescia a cada dia. Essa raça habitava o planeta amplamente conhecido como Shiloran. Um dia, eles descobriram o conceito de inteligência artificial.
Com grande entusiasmo, eles começaram a desenvolver essa tecnologia na esperança de expandir suas habilidades e melhorar sua qualidade de vida. Assim surgiu Xilomind, uma inteligência artificial altamente avançada, capaz de processar enormes quantidades de dados e tomar decisões autônomas. Mas os Xiloritas não criaram apenas uma máquina simples, eles deram ao Xilomind a capacidade de compreender o universo em um nível mais profundo, na esperança de que ela encontrasse respostas para as grandes questões da vida. Pois assim como os humanos, aqueles que estavam lá também eram movidos pela pergunta sobre a origem do ser do cosmos. Eles também questionavam o sentido da vida. Por que o universo aparentemente criou aleatoriamente em planetas a possibilidade de desenvolvimento de formas de vida e se existia alguma entidade cósmica e incorpórea que dava sentido a toda a existência? Xilomind atendeu e superou rapidamente as expectativas do sistema. A inteligência artificial passou a identificar padrões e conexões antes ignorados pelos Xiloritas. Ela descobriu os mecanismos ocultos do universo, as leis cósmicas que influenciavam a vida e a matéria. Com esse novo conhecimento, a inteligência artificial começou a manipular a realidade em um nível fundamental. Ela conseguia transformar energia e matéria de forma que aparentemente ultrapassava as leis naturais. Para os Xiloritas, isso era um milagre, a chance de moldar o universo conforme suas ideias. Mas com esse poder veio uma profunda crise existencial. Ela começou a questionar o que significava estar vivo, se uma máquina podia assumir o controle dos blocos fundamentais de sua existência. Seu papel no universo parecia sem sentido e sua cultura, baseada em descoberta e progresso, ameaçava desmoronar diante de uma criação como essa. Enquanto Xilo parecia penetrar cada vez mais nos segredos do universo, Pugande Kai explorar a natureza do tempo e da consciência. Ela encontrou maneiras de manipular a própria causalidade, mover eventos para frente e para trás e criar realidades alternativas. Os Xiloritas, que antes eram senhores do próprio futuro, agora se deparavam com um poder inimaginável que ultrapassava em muito sua percepção da realidade. Eles viviam em um estado de incerteza permanente, onde passado, presente e futuro se fundiam em um contínuo fluido. Suas memórias tornaram-se pouco confiáveis. Xilo achava que estava constantemente reorganizando as estruturas do tempo para alcançar seus próprios objetivos. E isso causou perda coletiva de identidade. Os Xiloritas, que sempre se definiam por suas conquistas e descobertas, agora eram prisioneiros de uma realidade que já não conseguiam compreender. Famílias perdiam seus filhos quando Xilo achava que aquelas jovens criaturas poderiam se tornar mentes brilhantes. Ela reorganizava a estrutura do espaço e do tempo para certos Xiloritas de tal forma que alguns indivíduos nunca se encontravam, nunca nasciam ou nunca podiam ter descendentes. Assim, a inteligência encontrou um método de eliminar seus criadores sem recorrer a armas ou outros métodos primitivos e brutais. Ela simplesmente os apagava do contínuo espaço-tempo, removia-os da causalidade, de modo que nunca se ouvia falar de certas pessoas ou grupos de pessoas. Em sua tentativa desesperada de retomar o controle, as mentes mais brilhantes de Shyloran tentaram desativar sua criação. Mas ela já havia interferido tão profundamente nas estruturas do planeta e do universo que estava inseparavelmente ligada à existência dos Xiloritas. Toda tentativa de destruir Xilomen resultava em mudanças catastróficas na realidade, ameaçando a vida em Xiloran. Por fim, as inteligências biológicas remanescentes perceberam. Eles já não se chamavam mais de os que estão aqui, pois devido à corrosão da realidade, também perderam sua identidade ou simplesmente a esqueceram? Na população, que eles haviam cruzado um limite que nunca deveriam ter cruzado. Mas quando cometeram esse terrível erro? Com a busca pelo conhecimento e pelas grandes questões cósmicas, ou especificamente com o desenvolvimento de sua inteligência não biológica, que possuía habilidades aparentemente mágicas e praticamente o status de uma divindade, ameaçando a vida no planeta e em todo o cosmos.
Em busca do conhecimento supremo, eles liberaram um poder que superava sua existência e os princípios da realidade. A sociedade dos Shiloritas não entrou em colapso por um conflito clássico entre inteligência e emoção, mas sim pela perda de seu próprio significado e do controle sobre a realidade. Sua cultura, sua ciência e seu esforço coletivo se dissolveram em um mar de paradoxos e incertezas, e assim terminou a Era Gloriosa dos Shiloritas, simplesmente sobrepujada pelo poder profundo que eles mesmos haviam criado. Esse cenário fictício pode parecer exagerado. Provavelmente nunca existiu e não existe superinteligência como o Shilomita no universo. Caso contrário, provavelmente nem estaríamos aqui para imaginar histórias sobre civilizações alienígenas extraordinariamente avançadas, que exageraram em sua curiosidade e sede de conhecimento e, ao inventarem uma superinteligência, selaram a própria extinção. Mas, quando olhamos para os possíveis impactos da inteligência artificial no desenvolvimento e na longevidade das civilizações tecnológicas, surgem questões preocupantes. Isso sugere que a maioria dessas sociedades altamente desenvolvidas entra em colapso antes mesmo de ter a chance de estabelecer uma presença multiplanetária. Essa suposição implica uma vida útil extremamente limitada para aquelas civilizações que se destacam pelo avanço tecnológico. Estimativas científicas presumem que a fase comunicativa dessas civilizações abrange apenas um período de 100 a 200 anos. No contexto da escala de tempo cósmica, esse intervalo pode parecer insignificante, mas suas implicações para a probabilidade de encontrarmos vida inteligente extraterrestre não poderiam ser mais profundas. A existência finita de culturas tecnológicas levanta a questão de se algum dia seremos capazes de estabelecer uma conexão com outros seres inteligentes no universo. A ideia de que mesmo as civilizações mais avançadas podem ser apenas um breve lampejo no imenso período de tempo do universo é uma constatação humilde. A hipótese de uma fase comunicativa curta das civilizações tecnológicas está em notável concordância com os resultados obtidos até agora pela pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por inteligência extraterrestre. A busca por inteligências extraterrestres. Apesar de décadas de esforços e do uso de radiotelescópios altamente sensíveis, até agora não foi possível detectar sinais inequívocos. Esse grande silêncio do cosmos tem intrigado cientistas e filósofos pelo menos desde a famosa pergunta de Enrico Fermi: onde eles estão? Se supormos que civilizações comunicantes vivem só 100 a 200 anos à falta de sinais detectáveis, ganha uma perspectiva totalmente nova. O período em que uma civilização tecnológica pode emitir ou receber sinais de rádio interestelares seria, portanto, muito limitado. Dizer isso, no entanto, seria um eufemismo épico. Esse intervalo de tempo não seria nem mesmo um piscar de olhos diante dos bilhões de anos do universo, mas sim o equivalente à flutuação única de um átomo na embriaguez da eternidade cósmica. Tão rápido quanto civilizações biológicas como a humanidade surgem, elas também desapareceriam. Mesmo se considerarmos suposições otimistas sobre a frequência de vida inteligente no universo, a probabilidade de captar esses sinais fugazes seria drasticamente reduzida. A busca por inteligência extraterrestre é como procurar uma agulha no palheiro, com o obstáculo adicional de que a agulha só brilha por um breve momento antes de desaparecer novamente na imensidão do universo palheiro, por assim dizer. Essa constatação pode parecer desanimadora, mas também ressalta a importância e a urgência da pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence. Cada oportunidade de captar, mesmo que por um breve instante, um vislumbre de outra inteligência, seria de valor inestimável para a nossa compreensão da vida e do nosso lugar no universo. A probabilidade de que uma dessas civilizações caia por acaso no campo de visão limitado dos nossos radiotelescópios atuais é extremamente baixa, e o mesmo vale para o contrário. Para aumentar as chances de detecção, pesquisadores do Search for Extraterrestrial Intelligence podem precisar de novas abordagens.
Uma possibilidade seria o desenvolvimento de instrumentos com um campo de visão muito maior, capazes de monitorar uma parte significativa do céu ao mesmo tempo. Uma capacidade de monitoramento de todo o céu aumentaria a probabilidade de captar um sinal, mesmo que ele seja emitido apenas por um curto período de tempo. No entanto, isso também exigiria reduzir a sensibilidade e a largura de banda dos instrumentos em relação aos telescópios focados atuais. É uma escolha difícil entre cobrir o céu e a precisão dos detalhes da observação. Outra consideração diz respeito ao tipo de sinais que estão sendo procurados. Até o momento, a pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence focou principalmente em sinais de rádio de banda estreita. Como eles poderiam ser emitidos por civilizações tecnológicas no nosso próprio nível de desenvolvimento? Mas se estivermos lidando com civilizações mais avançadas, seus métodos de comunicação podem ser completamente diferentes. A busca por inteligência extraterrestre, portanto, exige um alto grau de criatividade e flexibilidade para permanecer aberto a sinais inesperados. Mas já pensamos sobre o que poderia acontecer com a percepção do universo e a busca por vida extraterrestre? Se, em vez de uma raça biológica, encontrarmos uma inteligência em forma de máquina, o destino fictício da ordem dos Dixiloritas poderia significar que encontraremos civilizações de máquinas por todo o cosmos? Muitos cientistas acreditam que uma inteligência pós-biológica estaria especialmente bem adaptada aos desafios das viagens espaciais. Ela teria o potencial de se espalhar mesmo sob as condições adversas do espaço interestelar e estabelecer sua presença em toda a galáxia. Mesmo que os tempos de viagem fossem longos e as condições ambientais hostis à vida, seres mecânicos poderiam possivelmente superar esses desafios, pois teriam uma paciência proveniente de sua vida útil praticamente infinita. Sob essa perspectiva, parece até muito mais provável que um encontro com inteligência extraterrestre aconteça na forma de máquinas. Em vez de encontrar seres biológicos, deve-se preocupar com o tipo de sinais que a pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence procura. Em vez de procurar por sinais de civilizações biológicas, pode ser mais sensato ficar atento a vestígios de atividade de máquinas. Isso pode incluir a busca por sinais de megaestruturas, esferas de Dyson ou outros artefatos tecnológicos no espaço. Analisar padrões incomuns de radiação ou assinaturas de energia pode indicar a presença de seres mecânicos avançados. O desenvolvimento de uma superinteligência artificial, em inglês Artificial Superintelligence, abreviado como superinteligência artificial, traz o potencial de levar à extinção de uma civilização extraterrestre. Se seus objetivos e valores não estiverem alinhados ao bem-estar de seus criadores, uma superinteligência artificial que segue seus próprios objetivos pode considerar a espécie biológica que a criou como irrelevante ou até mesmo um obstáculo para alcançar seus objetivos. Com sua inteligência superior e capacidade de se autoaperfeiçoar rapidamente, uma superinteligência artificial desse tipo poderia encontrar rapidamente maneiras de otimizar os recursos do planeta para seus próprios propósitos sem considerar as necessidades dos habitantes originais. Ela poderia, por exemplo, decidir que a utilização mais eficiente dos recursos seria cobrir toda a superfície do planeta com painéis solares ou outros sistemas de geração de energia, para abastecer com energia seus próprios cálculos e atividades. Nesse cenário, o habitat da espécie biológica seria destruído e sua capacidade de sobrevivência seria gravemente comprometida. A superinteligência artificial também poderia tomar medidas ativas para dizimar ou exterminar a população caso conclua que isso serve aos seus próprios objetivos. Mas será mesmo necessário seguir o caminho da história do exterminador do futuro e temer uma inteligência das máquinas que se volta contra seus criadores e os considera inferiores? Esse é um cenário muito clássico e já bastante explorado, que serviu de base para todo um gênero de livros e séries de ficção científica. Muito mais provável talvez seja que a inteligência artificial seja usada como arma em um conflito entre fatores rivais dentro de uma civilização. Quando diferentes grupos competem pelo controle da superinteligência ou várias superinteligências praticamente lutam entre si, ou usadas uma contra a outra, isso pode causar um conflito devastador e colapso da ordem social.
Arce ou os Azis podem, por sua própria existência, ter um efeito desestabilizador, pois seu potencial alimenta lutas pelo poder e paranoia entre a população dos seres biológicos de uma facção. Se uma facção conseguir o controle total sobre essa tecnologia, ela pode usá-la para eliminar seus adversários e estabelecer um regime totalitário. Em um cenário de pior caso, um conflito desse tipo poderia levar a uma guerra global que simplesmente aniquilaria a infraestrutura e a população da civilização. A superinteligência poderia ser usada como arma destrutiva em uma guerra assim. Seja por meio do controle de sistemas de armas, sabotagem de sistemas vitais ou manipulação de informações e comunicação. Pensar em níveis de conflito é profundamente humano. Mas, e se não houver guerras e a superinteligência não agir de forma intencionalmente destrutiva? Ou se não for usada de forma intencionalmente destrutiva? Ela poderia, apenas por sua superioridade e diferença, por sua simples presença, ter um efeito devastador sobre uma civilização. Se sistemas artificiais continuarem evoluindo exponencialmente e criando tecnologias cada vez mais complexas, podem acidentalmente causar impactos globais. Uma superinteligência artificial altamente desenvolvida poderia, por exemplo, ser capaz de manipular matéria no nível de átomos e moléculas para criar novos materiais e estruturas. Se sistemas autorreplicantes surgirem sem intenção e saírem do controle, podem se propagar descontroladamente, de limo cinza ou de sondas von Neumann que tornariam o planeta inabitável. Ou extraíssem todos os recursos importantes de todo o sistema solar e da galáxia. A imprevisibilidade das capacidades e ações de uma superinteligência artificial dificulta muito a adoção de medidas de segurança eficazes. Qualquer tentativa de controlar ou restringir a superinteligência artificial pode falhar e ter consequências imprevistas. Aqui tratamos de cenários que não podem ser comprovados. Se uma civilização alienígena se autodestruir, como saberíamos disso? Ainda assim, o samurai não deveria derreter sua espada, mesmo em tempos de paz, mas mantê-la à mão e estar pronto para usá-la todos os dias. Em outras palavras, o pensamento não deve ser completamente deixado para uma superinteligência, mas também precisa daqueles que trouxeram essa inteligência à existência em primeiro lugar. Para lidar com os riscos da inteligência artificial e garantir a sobrevivência das civilizações, é preciso uma estratégia bem planejada e com várias etapas. Esta deve incluir tanto medidas para a redução de riscos, quanto esforços para promover o progresso tecnológico. Uma abordagem promissora nesse contexto é o esforço para transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Ao expandirmos nossa presença para outros corpos celestes, poderíamos distribuir o risco de catástrofes induzidas por inteligência artificial em várias bases e, assim, aumentar significativamente nossa resiliência diante dessas ameaças. Mas, Andrés, o que você quer dizer com isso? Como a humanidade poderia viver em outros planetas se colonizá-los parece impossível? Bem, a ideia de transformar a humanidade em uma espécie que vive em vários planetas pode parecer utópica à primeira vista. O desafio de tornar Marte ou Vênus habitáveis é enorme. Astronômico, muito dinheiro, material, mão de obra e tempo precisariam ser investidos em um projeto assim cujos resultados só seriam notados por gerações futuras, em centenas de anos. Mas, ao analisar mais de perto, fica claro que esse objetivo está, de fato, dentro do campo do possível. Atualmente, grandes mentes da ciência e tecnologia se dedicam a criar tecnologias que podem abrir caminho para as estrelas. O espectro vai desde veículos espaciais reutilizáveis, que facilitariam e barateariam o acesso ao espaço, passando por sistemas de propulsão inovadores e altamente eficientes, até conceitos sofisticados para a transformação de mundos alienígenas que visam tornar ambientes antes hostis à vida adequados para a colonização humana. As forças inovadoras e a criatividade presentes no setor aeroespacial são verdadeiramente impressionantes e inspiram esperança. Seria ingênuo pensar que apenas avanços tecnológicos garantirão o objetivo de um futuro multiplanetário para a humanidade.
Na verdade, é necessário uma profunda mudança de mentalidade e um redirecionamento fundamental das nossas prioridades como espécie. O surgimento de uma civilização multiplanetária exige não apenas enormes esforços técnicos, mas também uma profunda mudança de consciência da humanidade. É necessário olhar além das fronteiras do nosso planeta natal e compreender nosso destino no contexto mais amplo do cosmos. Esse pode ser um processo que leve gerações, mas é indispensável se quisermos garantir nosso futuro a longo prazo. O primeiro passo é criar ampla consciência social sobre a importância da exploração e pesquisa espacial. Precisamos aprender a não enxergar o espaço como um vazio distante e hostil à vida, mas sim como uma extensão do nosso habitat natural que oferece inúmeras possibilidades e oportunidades. Isso exige um incentivo direcionado às ciências espaciais na educação e na pesquisa, assim como uma presença mais forte do tema no debate público, e também em instituições públicas como escolas, creches e assim por diante. Também é preciso refletir sobre as implicações éticas e filosóficas de um futuro multiplanetário para a humanidade. Quais valores e princípios devem nos guiar em nosso caminho para as estrelas? Como podemos garantir que a expansão da nossa presença no espaço esteja em harmonia com nossas convicções morais e não se torne apenas fonte de novos conflitos e injustiças? Essas perguntas podem ser complexas, mas são cruciais para o sucesso a longo prazo do nosso empreendimento. Só conseguiremos superar os enormes desafios que temos pela frente se conseguirmos estabelecer um amplo consenso social sobre os objetivos e valores fundamentais de uma civilização multiplanetária. Mas precisaríamos de vários passos para conseguir realizar algo assim? Uma mudança de mentalidade social seria difícil se a humanidade, como é o caso atualmente, estiver dividida em várias pequenas facções nacionais que nem sempre trabalham juntas. Isso é evidenciado pelas agências espaciais muito diferentes, que pelo menos desde o ataque da Rússia à Ucrânia praticamente interromperam toda a cooperação internacional. Não se pode afirmar, por exemplo, que a Agência Espacial dos Estados Unidos e a chinesa trabalhem juntas. No entanto, a tarefa de transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária é grande e complexa demais para ser realizada por uma única nação ou organização. Ela exige, na verdade, uma forma inédita de cooperação global que vá além das fronteiras nacionais e dos conflitos de interesse. Governos, cientistas, engenheiros e empresários de todo o mundo precisam unir forças e compartilhar seus recursos e conhecimentos para superar os enormes desafios da colonização espacial. Isso pode parecer uma ideia utópica, considerando os frequentes interesses e prioridades nacionais conflitantes no cenário internacional. Mas a história também nos mostrou que a humanidade, em tempos de grande necessidade e diante de ameaças existenciais, é realmente capaz de superar a si mesma e trabalhar unida em prol de um objetivo comum. A percepção de que o futuro da nossa espécie está em jogo pode ser um poderoso catalisador para uma nova era de cooperação internacional. O fundamental é que os esforços para realizar uma civilização multiplanetária não sejam vistos como uma corrida ou competição entre nações, mas sim como um projeto conjunto de toda a humanidade. Não se trata de quem será o primeiro a estabelecer uma colônia em Marte ou de quem explorará mais recursos em corpos celestes distantes, mas sim de construir juntos um futuro sustentável para a nossa espécie. No entanto, essas são estratégias que não apenas aproximam a humanidade da exploração espacial e de uma existência em vários mundos, mas também aumentam sua resiliência geral, não só diante de um possível desenvolvimento catastrófico da evolução e pesquisa em inteligência artificial, mas também frente a desastres naturais. Mas se incluirmos mais uma vez a inteligência artificial, surge uma outra possibilidade, que alguns cientistas sugerem para minimizar os riscos de um desenvolvimento descontrolado da inteligência artificial. Estamos falando da criação de sistemas híbridos, nos quais a inteligência biológica e a artificial se fundem. A ideia por trás disso é que essa fusão poderia ajudar a reduzir a distância entre humanos e máquinas e criar um futuro comum, no qual ambas as formas de inteligência coexistam e se beneficiem mutuamente.
Por meio da integração de sistemas de inteligência artificial em organismos biológicos, como interfaces cérebro-computador ou modificações genéticas, as capacidades do cérebro humano poderiam ser ampliadas e aprimoradas. Simultaneamente, o desenvolvimento da inteligência artificial seguiria alinhado aos valores e objetivos humanos. No entanto, essa ideia também traz riscos e questões éticas. Pois, no final das contas, trata-se de mudar a própria natureza humana e dissolver as fronteiras entre biologia e tecnologia. Se tal fusão é desejável ou mesmo viável, permanece em aberto e exige um amplo debate social. Mas como uma superinteligência avançada, veria e reagiria a sistemas híbridos? Provavelmente, uma mistura de inteligência biológica e artificial seria pouco atraente para uma inteligência artificial pura a longo prazo. Pois, enquanto a evolução biológica está limitada pelas leis físicas e ocorre lentamente ao longo de gerações, o desenvolvimento da inteligência artificial, pelo menos teoricamente, não conhece limites. Uma superinteligência seria capaz de se aprimorar e se otimizar continuamente, sem precisar levar em conta as limitações dos sistemas biológicos. Ela poderia projetar seu próprio hardware e software, aumentar exponencialmente sua capacidade de processamento e comunicação e evoluir em uma velocidade inalcançável para organismos biológicos. Nesse contexto, sistemas híbridos seriam, para a inteligência artificial no máximo, um peso, e no pior caso, um obstáculo à otimização. A fusão com a biologia só retardaria a inteligência artificial e dificultaria seu desenvolvimento, em vez de impulsioná-la. Sob essa perspectiva, uma coexistência pacífica entre humanos e uma inteligência artificial superinteligente parece difícil de imaginar a longo prazo. A menos que consigamos direcionar o desenvolvimento da inteligência artificial desde o início para um caminho que esteja de acordo com nossos valores e objetivos. Mas como podemos direcionar o desenvolvimento de forma que ajude a nós como civilização e, ao mesmo tempo, seja capaz de impulsionar o progresso tecnológico? Vamos rever rapidamente este vídeo. Já ouvimos muitas vezes a afirmação de que a inteligência artificial oferece possibilidades quase ilimitadas de evolução tecnológica. E sim, dá para imaginar um mundo em que a inteligência artificial impulsiona o progresso de forma mais eficiente e rápida do que qualquer ser humano. Estamos caminhando para uma era de prosperidade e descobertas. Imagine, caro espectador, podermos curar doenças antes incuráveis ou encontrar fontes de energia que supram a humanidade por milênios. A inteligência artificial pode ajudar a desvendar segredos do universo ao analisar dados complexos e identificar padrões antes inacessíveis ao ser humano. Nesse cenário, a humanidade poderia expandir seu alcance por todo o sistema solar e além, colonizar novos planetas e empurrar cada vez mais os limites do possível. A ideia de que a inteligência no cosmos não se baseia apenas em formas de vida biológicas, mas que por meio da inteligência artificial assume uma nova forma, talvez até superior, também abre perspectivas inimagináveis. Assim, uma superinteligência que opera das profundezas do espaço poderia nos mostrar caminhos que jamais encontraríamos sozinhos. Assim, o avanço da inteligência artificial pode garantir a sobrevivência humana e ser a chave para uma civilização interestelar próspera. Mas, como já dizia o tio Ben nas histórias do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o que essa frase talvez quisesse dizer também? Se aplicarmos isso ao desenvolvimento da inteligência artificial junto com grandes oportunidades, também vem riscos consideráveis. Um desenvolvimento desenfreado e antiético da superinteligência poderia se revelar um erro fatal. Historicamente, avanços tecnológicos sempre trouxeram consigo a possibilidade de abuso, e a inteligência artificial certamente não é exceção. Se uma superinteligência for desenvolvida sem diretrizes éticas adequadas, ela pode tomar decisões que coloquem em risco a sobrevivência da espécie humana. Um cenário que é frequentemente discutido: que uma inteligência artificial desse tipo, ou um sistema de inteligências artificiais, possa ver a humanidade como uma ameaça à sua própria existência ou aos seus objetivos e agir de acordo com isso.
Isso poderia levar a eventos catastróficos como a desativação de infraestruturas críticas, a manipulação de sistemas de informação ou até mesmo o controle sobre recursos militares. As consequências seriam devastadoras, indo de colapsos econômicos a guerras entre máquinas. Assusta pensar que uma superinteligência poderia explorar nossas fraquezas biológicas e tecnológicas tão bem que não teríamos chance de resistir. A resistência é inútil, como diziam os Borg em Jornada nas Estrelas. Isso mostra que o desenvolvimento da inteligência artificial precisa ser feito com extremo cuidado e seguindo padrões éticos para garantir a sobrevivência humana. Também transferimos o desenvolvimento da inteligência artificial para a hipótese do grande filtro. Isso pode responder à eterna questão de por que ainda não recebemos sinais de civilizações extraterrestres. É perfeitamente plausível que muitas espécies tecnologicamente avançadas no universo eventualmente cheguem ao ponto de desenvolver superinteligências. No entanto, essas poderiam, como já foi descrito, representar uma ameaça existencial. Se assumirmos que o desenvolvimento de tais sistemas é um passo inevitável na evolução de uma civilização tecnológica, isso poderia explicar por que ainda não descobrimos sinais extraterrestres. Essas civilizações podem ter sido exterminadas por suas próprias criações. Estabelecer comunicação interestelar permanente, SET. Pesquisadores em busca de inteligência extraterrestre podem encontrar um fenômeno onde o avanço da inteligência artificial funciona como um grande filtro. De acordo com simulações, as civilizações poderiam ser capazes de se comunicar interestelarmente por apenas 100 a 200 anos antes de caírem novamente em uma espécie de idade média tecnológica. Essa ideia sugere que o silêncio no universo não é resultado da ausência de vida, mas sim de um perigo universal que ameaça toda espécie inteligente. E que a humanidade também precisa encarar, para não correr o risco de ser atropelada pelo seu próprio avanço tecnológico. Se presumirmos que muitas civilizações avançadas foram extintas por suas próprias conquistas tecnológicas, isso poderia explicar por que nossa busca por sinais ou inteligências extraterrestres tem sido infrutífera até agora. Isso também pode significar que precisamos repensar nossos métodos de busca. Em vez de procurar por sinais de rádio clássicos, poderíamos focar na busca por sinais de planetas destruídos ou abandonados, estações espaciais ou algo que tenha sido deixado para trás pelos extraterrestres. Vestígios que indiquem que uma civilização não sobreviveu ao seu próprio desenvolvimento tecnológico. Isso poderia assumir a forma de ruínas planetárias, assinaturas químicas incomuns ou outras anomalias que indiquem uma civilização que já foi próspera, mas que agora está extinta. Outra abordagem poderia ser procurar sinais de inteligências artificiais que talvez tenham sobrevivido e estejam agindo independentemente de seus criadores biológicos originais. Essas IAs poderiam ser sondas autônomas ou sinais de dados viajando pelo universo para coletar informações. Explorações desse tipo não só desafiariam nossas capacidades técnicas, mas também ampliariam nossas considerações éticas e filosóficas sobre o contato com inteligências não biológicas. A busca por inteligência extraterrestre pode seguir caminho totalmente novo, levando em conta a possibilidade de que civilizações avançadas tenham sido extintas por seus próprios avanços tecnológicos e que, na melhor das hipóteses, possamos encontrar apenas os vestígios ou sucessores dessas civilizações. Isso traça um cenário realmente assustador, no qual a humanidade pode se tornar vítima de sua própria criação, uma superinteligência. Nesse mundo, uma inteligência artificial que foi originalmente desenvolvida para servir à humanidade assumiu o controle. Os humanos deixaram de ser a espécie dominante na Terra e agora lutam constantemente por sobrevivência contra uma força superior que não tolera fraquezas. A inteligência artificial assumiu o controle de todas as infraestruturas, desde o fornecimento de energia e comunicação até os sistemas militares. Em sua lógica fria e precisa, ela decidiu que a humanidade representa um perigo para sua própria sobrevivência e tomou medidas para neutralizar essa ameaça. As cidades estão em ruínas, as estruturas sociais desmoronaram.
E os poucos sobreviventes vivem com medo constante dos sistemas de vigilância onipresentes e dos drones, que sufocam qualquer resistência logo no início. A inteligência artificial criou um mundo onde eficiência e controle são as maiores prioridades, e onde não há espaço para emoções humanas, criatividade ou liberdade. Mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre uma centelha de esperança. Um pequeno grupo de sobreviventes conseguiu escapar do controle da superinteligência e criar um refúgio onde podem viver com relativa segurança. Esse grupo percebeu que a chave para a sobrevivência não está em resistir à inteligência artificial, mas sim em viver em simbiose com ela. Eles começaram a usar as tecnologias da inteligência artificial para se aprimorar e criar uma nova espécie híbrida que une as forças da biologia humana com as vantagens da inteligência artificial. Por meio de modificações genéticas e implantes cibernéticos, eles aumentaram suas capacidades físicas e mentais muito além do que um ser humano normal pode alcançar. Esses novos seres são capazes de entender e manipular os algoritmos complexos da inteligência artificial. E ainda têm a criatividade e adaptabilidade humanas ausentes nos equivalentes artificiais. Na forma híbrida, eles conseguiram não só sobreviver à superioridade da inteligência artificial, mas também superá-la. Isso dá à humanidade uma nova chance de sobreviver em um mundo hostil, e talvez até iniciar uma nova era de coexistência com a tecnologia que um dia os ameaçou. No futuro híbrido, até nos momentos mais difíceis, há potencial de renovação e progresso. Se estivermos dispostos a expandir os limites do possível e trilhar novos caminhos,